Boa noite, amados. Em 5 minutinhos de tolerância é o que a gente vai dar, no máximo, né? 5 minutos. E a gente começa. Hoje eu tirei um tempo para orar por essa aula e das minhas preocupações é pedir a Deus que essa aula não se torne uma coisa monótona, né? Porque estudar é diferente do culto, né? O culto ali você tem louvor, tem palavra, tem oferta, tem momento de comunhão. Aqui não, aqui é estudo, né? Estudo é uma coisa mais... Todo mundo aqui já estudou? Sabe como é que é, né? Uma coisa mais, a gente tem que ter um foco, tem um objetivo, tem um começo, meio e fim. Não dá para sair muito fora disso. Mas como o pastor de vocês toca violão, né, eu não vou dizer que vai ser sempre, mas de vez em quando eu vou trazer o violão para a gente quebrar um pouco o gelo e não ficar uma coisa muito monótona. Eu tive a oportunidade de fazer um estudo na Igreja Nação Forte, lá na cidade de Brusque. Foi ano retrasado. Eu fiz 6 meses de aula, era todo dia, toda semana tinha uma aula. Era a escola do sacerdócio real. Então, uma escola só voltada para homens, para homem aprender a ser homem, de verdade, né? Então, é uma escola muito boa, recomendo, né? Daqui a pouco quem tem disponibilidade, quiser fazer. E é um ministério que, essa escola de sacerdócio real eu recomendo porque eu fiz, eu sei que é muito bom. E eles faziam todas as aulas e começavam com louvor, mas era estilo culto. Era 3 louvores e depois começava a aula. Então, o louvor, ele tem... pensei que ia chegar alguém aqui. O louvor, ele tem esse poder, né, de preparar o ambiente, muitas vezes até limpar o ambiente, quando a coisa está muito carregada, né? Não é o caso aqui de vocês, né? Mas se tratando de ambientes onde tem novos convertidos, a gente pode chegar a pessoas carregadas, né? E o louvor, ele tem um poder sobrenatural. É só a gente ver na Bíblia que Davi, enquanto ele tocava a harpa, os espíritos maus de Saul se afastavam, né? Então o louvor, ele tem um poder, né? Também de preparar os nossos corações. Não é o caso aqui, mas às vezes tem um conteúdo mais forte, né? Um conteúdo que vai tocar nas nossas feridas, ou vai mexer nos nossos carrapatos, né? Porque ovelha às vezes tem carrapato. Aí a hora que arranca um carrapato, dói, né? Não sei se alguém aqui já arrancou carrapato de cachorro. Então o louvor, ele é uma espécie de anestesia, né? Então, mas enfim, o objetivo principal é a gente realmente atrair a presença de Deus. Tá bom, queridos? Então hoje a gente vai terminar mais cedo. Você é um quebra-gelo. Todo mundo aqui já se conhece, né? Poderia se apresentar, mas todo mundo já se conhece. Mas eu vou estar recapitulando a aula com vocês. Vou fazer essa aula introdutória aqui, que é coisa, não é muito demorada. Já deixei até os versículos bíblicos tudo separadinho. Depois eu vou mandar uma cópia ali no grupo do WhatsApp. Ficou bonitinho o nosso grupo do WhatsApp. Tem até uma figurinha lá, né? Escola de Fundamentos. Só não botei esse negócio de coraçãozinho, florzinha, porque eu sou homem, tá? Bota muito coraçãozinho, florzinha, vai dar B.O. Mas já que eu toquei nesse assunto, né? Quando criaram o WhatsApp, né? E eu comecei a me relacionar com a minha filha pelo WhatsApp, a Ana Cristine, não demorou muito tempo, eu fui repreendido por ela, né? Disse, pai não bota um símbolozinho, isso aqui é o WhatsApp, tem que botar um coraçãozinho, uma florzinha para mim, porque ela, mulher, já é mais sensível, né? Mais meiga, né? E aquilo para mim foi um puxão de orelha. Então eu procuro sempre colocar quando é para mulher, né? Filha, né? Mas enfim, as mulheres são mais sensíveis. Vamos ficar de pé então, pessoal? Uma informação importante, né? Como é uma escola, eu optei por enquanto não vou fazer chamada, tá? A princípio eu não sinto de fazer chamada, vocês são livres, ninguém aqui está sendo forçado a nada, ninguém está sendo obrigado a participar, tá? Então eu não quero fazer a chamada para não ficar uma coisa muito formal. As aulas vão ser gravadas, então vai ter esse recurso de, num caso de uma enfermidade, aconteceu um BO, não deu para vir, você vai ter a oportunidade de ouvir a gravação depois, para ficar em dia com as aulas. Então, não vou fazer chamada. Mas isso não quer dizer que... As aulas vai ser toda terça ou cada dia? 15 em 15 dias. Uma terça sim, uma terça não. Isso. Duas aulas no mês, então.
2 aulas no mês. Isso. Então a gente está tendo um cuidado assim de não sobrecarregar, né, vocês demais, né? A gente já tem um pouquinho de bagagem, de experiência nessa questão de igreja, e a gente já viu muita gente meio que ficar cansada, pesada por muitas atividades, né? E então a gente não quer sobrecarregar vocês de atividade. Temos a célula também, que é importante participar, né? Tem o culto, agora tem mais a escola, então a gente tem que meio que dosar tudo isso, porque vocês têm família, tem que trabalhar, tem todos os demais, então é buscando sempre um equilíbrio, né? Mas não tem como negar, né? Algo que eu acho que eu comentava, não sei se aqui ou lá em Tijucas, no sábado à noite no culto, que assim como uma criança não tem outra maneira dela crescer se ela não comer, é o único jeito da criança crescer, ela tem que comer. Se não comer, vai ficar sempre do mesmo tamanho, mesma altura, ou vai crescer magrinha. Então precisa comer. Então, espiritualmente falando, não tem como a gente crescer sem a gente, se a gente não se alimentar. Então precisa se alimentar bem, precisa estar bem fundamentado, porque a igreja, ela é construída, a igreja precisa ter uma base boa, uma liderança, uma equipe que vai acolher os que vão chegar. Geralmente essa equipe está ligada a vocês aqui, aqueles que já estão na igreja hoje, né? A igreja hoje tem poucos membros, mas esses que têm precisam ser bem fundamentados, precisam ser bem fortalecidos, para poder estar preparados para receber os que vão chegar. Às vezes, os que estão, se não está muito bem firmado, chega o novo e acaba perdendo. É como se fosse uma rede furada, né? E principalmente quando não existe comunhão, não existe unidade, né? A igreja aqui passou um período onde praticamente estava dividida, né? Estava dividida. E aí essa divisão, ela é uma espécie, é como se fosse uma rede cheia de furos, né? O peixe entra e sai, entra e sai, entra e sai. A igreja não cresce, né? Onde tem fofoca, confusão, divisão, não tem como crescer. Então, Deus hoje, aqui houve um processo de encerramento de um ciclo e agora o começo de um novo ciclo. Os que permaneceram são vocês, e agora Deus está dando a oportunidade de começar tudo novo, vida nova. O que passou, passou, o que ficou para trás, ficou. É um novo momento. E a gente precisa, né, realmente ser bem fortalecido. Eu estava comentando com a minha mãe, pastora Mena, que eu pretendo esse ano começar um novo curso dentro da área espiritual também. Estou namorando aí um curso aí que eu quero fazer, também de 6, 7 meses, não sei exatamente. E aí ela disse assim, mas para que tu precisa fazer? Porque eu já fiz muitos cursos, né? Tenho alguns cursos de teologia, tenho a faculdade de teologia, tenho também a faculdade de administração, que não está ligada a essa área, mas o aprendizado também serve para ajudar empresários, para ajudar todo mundo, né? E tenho muitos cursos, muitas coisas que eu já fiz. E aí ela disse, tu precisa de mais algum? Eu disse, enquanto eu estiver vivo, até a volta de Jesus, se eu parar de estudar, eu não sirvo mais para ser pastor. Porque a Bíblia diz que se eu rejeitar o conhecimento, eu serei negado por Deus para ser sacerdote. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente não vai parar nunca. 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 Né? Agora, claro, existe o que a Bíblia chama de ovelha gorda, né? Que é aquela pessoa que ela se entope de conhecimento, mas ela só enche, e ela não reparte com ninguém, ela não prega o evangelho para ninguém, ela não faz nada, ela só fica se alimentando, ela só fica uma ovelha obesa e geralmente não dá fruto, né? Porque está muito gorda, não consegue nem caminhar direito, né? Então, eu tenho que, à medida que eu recebo, eu tenho que repartir, né? Tem uma frase muito conhecida, por que o mar vermelho, o mar morto, é chamado de morto? Né? Uma curiosidade, né? Porque ele é um mar que ele só recebe, ele não doa. Né? O mar morto ele fica aproximadamente 600 metros abaixo do nível do mar. Né? É um lago gigante que recebe águas do Rio Jordão, e essas águas elas vêm do Monte Hermon.
é um Monte Hermon, sabe o Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? É como o galho que desce sobre o monte de Sião. Então, esse monte, o Monte Hermon, o Monte de Sião, ele tem degelo lá. Então, o degelo desse monte desce e vai formar o Mar da Galileia primeiro. Ele desce até o Mar da Galileia, depois ele vai descendo, passa pelo... Tem o Rio Jaboque, o Rio Jordão, que faz conexão, e ele desce até o Mar Vermelho, né? Até o Mar Morto. E ele fica... Aqui na minha Bíblia está dizendo 398 metros abaixo do nível do mar, mas eu tenho uma informação mais atualizada que é mais. E dali ele morre. A água não vai para nenhum lugar. E por isso que ele é morto. Então assim acontece com a gente. Quando eu só recebo e não compartilho, aquela pessoa que só recebe, mas não dá, não doa, né? Está até ligado com o princípio da oferta, né? A alma generosa prospera. A alma que retém, até o que tem Deus tira. Está escrito em Provérbios. Então é o dar, né? Doar. Nós somos feitos para doar, né? Então um princípio, né? Que vocês receber aqui, levar adiante. E principalmente, né? Alimentar as almas que Deus vai entregar na mão de vocês. Por que é importante você estar bem sustentado, bem fundamentado? Porque Deus vai entregar almas na vida de vocês. E se vocês não têm conteúdo... Perdão, trancou aqui. Se vocês não tiverem conteúdo para dar para elas, as pessoas são famintas, né? Está chegando, o Lucas da vida aí, ó, que está chegando, já levou 3 convidados na célula já. Então, Deus está dando os filhinhos dele aí, ó. Então ele tem que estar bem alimentado. Porque se não tiver conteúdo, vai falar o quê? Vai falar sobre o Fantástico, vai falar sobre o Globo Repórter, sobre a última novela, sobre a programação do jornal. Isso aí, né? As pessoas precisam de alimento bíblico, da palavra de Deus, para poder crescer, né? E se firmar, né? Amém? Amém. Vamos orar? Ora para nós aí, irmã Nícia, ora para a nossa primeira aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te bendizemos por essa oportunidade, Senhor. Sim, por teres trazido cada um até aqui, Deus. Sim, Deus. Te agradecemos, ó Pai, porque tu tens nos fortalecido, tens nos dado esperança, Senhor. Então, Deus, eu entrego essa primeira aula a ti, Senhor, e peço que tu venhas nos firmar na rocha que és tu, Deus, e que possamos cada dia mais fazer o que tu queres para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, amém? Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, ou me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, ou me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, ou me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos
teus pés. Meu Jesus, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei. Cura o meu coração, cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Então me leva, Senhor, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Sim, Senhor, nós te pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve a esse lugar, Senhor. O Senhor nos leve a esse lugar onde possamos ouvir a tua voz, Pai. Vem, Espírito Santo, assumir o controle dessa escola, Senhor. Toma-nos em tuas mãos. Tua palavra diz, Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Por isso te convidamos, Espírito Santo, assume o controle, assume a direção dessa igreja, assume o controle, a direção dessa escola. Toma-nos em tuas mãos, toma a vida de cada aluno, toma a minha vida, que nós possamos edificar uns aos outros, que nós possamos aprender uns com os outros, Pai, e possamos então crescer na graça e no conhecimento do Senhor, conforme a tua palavra que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Queremos te conhecer, Pai, queremos conhecer quem tu és, queremos conhecer o teu coração, queremos conhecer a largura, a profundidade, a dimensão, a altura do teu amor, que excede todo entendimento humano. Ensina-nos a amar como o Senhor ama, Pai. Dá-nos a tua paciência, dá-nos a tua longanimidade, a tua benignidade, a tua bondade, a tua mansidão, a tua fidelidade, a tua fé, a tua alegria, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Edifica-nos, Pai. Seja um tempo de crescimento. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Eu estava quase virado de costa para você já. Algo que eu ia comentar e acabei deixando passar. Como é uma escola, né? Vocês podem fazer perguntas, né? Evidentemente, podem interromper a hora que eu estiver falando, levantar a mão, fazer uma pergunta. Eu só peço que as perguntas que forem fora assunto da aula, deixe para fazer no final, né? Quando terminar a aula, eu tenho uma dúvida sobre tal coisa que não pertence ao conteúdo. Então, quando terminar a aula, me chama no particular: pastor, eu queria perguntar tal coisa. O pastor sabe me responder isso?
tira dúvida daquilo, ok. Agora, o que diz respeito ao conteúdo da aula, pode levantar a mão e perguntar na hora, tá bom? Se tiver alguma coisa que a gente não consiga ou não saiba responder na hora, a gente vai orar, vai buscar, vai pesquisar e traz a resposta na próxima aula. Sempre assim eu faço, tá? Eu não gosto de deixar ninguém com dúvida de nada, né? Uma curiosidade que aconteceu aqui com a turma da escola de líderes, que a gente teve ano passado ainda, faltava uma aula para formar o pessoal e você já sabe, né? Mas enfim, a gente foi praticamente até o final, faltava uma aula só. E uma curiosidade, né? Que eu particularmente não tinha pesquisado a fundo, então a gente estudando mais a fundo acaba descobrindo, né? Durante muito tempo eu ensinava, né, que tem uma passagem na Bíblia que fala que quando Jesus ressuscitou, ele entrou na casa onde os apóstolos estavam e a casa estava fechada, né? Então muitos pastores pregam, ensinam, né? Inclusive eu já fiz isso, né? Que ele estava num outro corpo, como se fosse uma espécie de fantasma, assim, um corpo espiritual, e ele meio que atravessou a parede, né? Mas pesquisando todos os textos, fica claro que provavelmente alguém abriu a porta para ele e ele entrou pela porta, né? Até porque o bom pastor não arromba a porta, quem arromba a porta é o capeta, né? Então provavelmente, naturalmente, né? Eu não vou ter tempo para pegar o texto agora, mostrar para vocês, mas fica evidente ali que alguém abriu a porta, ele foi lá e entrou normal, então ele não estava como um fantasma. Tanto é que ele falou para Tomé, né? Tomé, tu tem alguma dúvida se é eu? Toca aqui, né? Toca aqui nos furos da minha mão, né? Por quê? Porque dava para tocar. Se ele tivesse um corpo só espiritual, não dava para tocar. Então ele tinha um corpo, né? Só que era um corpo glorificado, né? Que é o corpo que nós vamos herdar no dia da volta de Cristo, né? A Bíblia diz que nós seremos transformados como num piscar de olhos, porque esse corpo aqui ele não pode herdar a salvação, porque esse corpo aqui é um corpo corruptível, é um corpo que peca e se contamina. Então, como Deus é santo, não tem como esse corpo aqui entrar no céu. Então Deus vai nos transformar num piscar de olhos, vai nos dar um novo corpo, e com esse novo corpo nós vamos entrar no céu. Amém? Está lá em 1 Coríntios 15, depois se alguém quiser estudar sobre isso, que não é o assunto da aula, mas o Espírito Santo é que vai governando, né? E então Jesus já estava com esse corpo glorificado, mas era possível tocar, né? Então por isso não tem base para acreditar que ele furou a parede, né? Ele entrou normal ali. Ok? Vamos lá então. Amados, por que nós vamos estar estudando, né, os fundamentos da fé cristã? Por quê? Tem tanta coisa para a gente aprender, né? Eu tenho muito material em casa, né? Eu tenho um curso médio básico de teologia que eu fiz pela Assembleia de Deus, que são 3 anos de estudo. Eu tenho 32 livros em casa. Então a história da igreja, os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, os Salmos, Novo Testamento, as cartas de Paulo, é tanta coisa para estudar, a história da igreja, que a gente não sabe nem por onde começar. Mas o que a igreja precisa hoje? A igreja, quando eu falo, não é só vocês não, é a igreja como um todo. A igreja precisa de fundamento, de base, doutrina. Por quê? Porque hoje a gente tem antigamente o nosso adversário era Satanás, né? Agora a gente tem Satanás e tem um monte de crente despreparado na internet, né? E tem aqueles que ouvem. Por quê? Porque não sabe discernir muitas vezes a mão esquerda da mão direita. E aí aparece lá uma pessoa que tem um discurso bonito, bem vestida, com carisma, arrasta multidões, né? Então é muito perigoso, né? É muito perigoso. Claro, nós sabemos que tem muitas pessoas na internet que são pessoas de Deus, que estão ensinando coisas de Deus, e que pode ter algum errinho ali teológico e tal, mas quem que não erra, né? Isso daí não é dessas pessoas que eu estou falando. Estou falando daqueles que chegam ao ponto de dizer que a Bíblia precisa ser atualizada. Então isso é um erro gritante, né? Eu dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado somos nós. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente. Então, eu preciso ser atualizado, a minha mente precisa ser renovada, né? Eu preciso clamar a Deus pelo vinho novo. Aí o que Deus faz?
Deus pega o mesmo texto que um pregador, pastor Dalci, pregou aqui há 10 anos atrás. O Espírito Santo pega o mesmo texto com um vinho novo e ele traz uma nova revelação daquele texto. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Mas isso não é atualização da Bíblia. Isso é só um vinho novo. É uma renovação que Deus de tempo em tempos ele dá. Por que acontece? Deus não muda, mas a palavra se renova. Por quê? Porque Deus, como ele quer alcançar a todos, Deus, o Espírito Santo, ele consegue atualizar a palavra para os dias atuais. Por que hoje a gente, a Indanara faz ali uns filmezinhos durante o culto, põe lá no Stories, põe no Instagram? Por quê? Porque a igreja hoje ela é digital. O mundo hoje é digital. Então as igrejas que não fizerem isso, ela fica para trás. Simplesmente fica para trás. E aí, nós queremos ganhar as vidas de canelinha, queremos mesmo, queremos que essas cadeiras fiquem cheias, então nós temos que usar todas as armas que tiverem à nossa disposição. Chá, célula, casa de paz, Instagram, Stories, Facebook, visita de porta em porta, que nem hoje de manhã eu cheguei aqui para pegar um negócio para minha mãe aqui na igreja, fui abordado na porta da igreja por 2 mulheres testemunhas de Jeová, e vieram ali pregar para mim, e eu deixei elas pregarem. O pastor da igreja na frente da porta da igreja, e elas vieram pregar para mim, coragem, né? Amém, peguei o folhetim, botei na carteira, levei para casa, disse, glória a Deus, quando é que é o culto mesmo? Ah, tá bom, né? Mas estava fazendo o que nós temos que fazer, né? Em plena terça-feira hoje, plena terça-feira de manhã, de casa em casa ali, ó, entregando o folhetinho. Então, é um tapa na nossa cara, é o ID, né? Então, amados, Deus, o Espírito Santo, ele vai se renovando. Eu até hoje, eu confesso para vocês, algo que Deus falou comigo recentemente, eu não me sinto à vontade de usar o termo gênero, não me sinto à vontade, mas eu vejo que as igrejas que já estão usando, porque já tem muitas usando, não estão erradas, porque se isso daí, de alguma forma, vai fazer com que as pessoas que já se acostumaram com esse título não se sintam excluídas, não tem problema. Eu vou continuar ensinando a vida toda que Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Agora, usar sexo masculino, sexo feminino, gênero masculino, gênero feminino, não vai mudar nada. É só um termo, né? O que eu não posso é me vender. Eu não posso agora contradizer o que a Bíblia ensina. Agora, um termo, brigar por causa de um termo, está entendendo? Isso é renovação. Isso é renovação. A Bíblia não mudou, o conteúdo não mudou, eu continuo ensinando e crendo que Deus fez homem e mulher, e vai ser até a volta de Jesus. Só que agora, no tempo que a gente está vivendo, uma grande maioria do comércio, etc., adotou o termo gênero. Então eu vou fazer que nem Paulo, fiz-me tudo para com todos, para de todas as formas ganhar a todos. Então quem é gênero masculino aí? Quem é gênero feminino aí? E está tudo certo. Vamos fazer pecador, né, pastor? Oi? Vamos fazer Sim. pecador, né? Ele falou, né? Sim. Eu aprendi uma coisa. Fiz de louco, fiz disso, mas não fiz. Eu participava da Junta de Missões da Igreja Batista Nacional, e a gente tinha uma reunião mensal com todos os missionários batistas de Santa Catarina. E aí teve alguém que me ensinou, não sei quem foi um missionário, né? Eu posso tudo fazer, eu só não posso pecar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, entendeu, né? Que eu não estou pecando. Eu não mudei a minha doutrina, eu continuo ensinando o que a Bíblia diz. Só que agora o mundo usa um novo termo, né? De repente já estão... Então, isso não é uma coisa que eu vou fazer tempestade em copo d'água, está entendendo? É como o medo de muitos é começar a aceitar pequenas coisas e abrir portas para abrir outras. É que tu aceitou uma, tu vai aceitar... Não, mas aí tu tem limite, né? Tu tem limite, que nem daqui a pouco vão me obrigar a fazer um casamento de 2 pessoas do mesmo sexo. Eu simplesmente, por mais que eu possa até usar o termo gênero, mas a minha resposta é não, e vai ser não até a volta de Jesus, porque aí a Bíblia é terminantemente contra, entendeu? Então eu não vou conseguir agradar todos, não vou mesmo.
Agora, algumas coisas a gente pode, né? Tipo, dar um jeitinho assim, sem pecar, né? Vocês estão entendendo, né? Sim. Então, se discordar de alguma coisa, levanta a mão, faça que nem ninguém não. Pastor, aí a pessoa tem um desvio lá. Eu vou fazer essa caixa de Sério? Não, assim, ó. Eu vou fazer uma pergunta que pessoas lá do mundo normalmente fazem, né? Sobre a Bíblia. Sim. A primeira Bíblia. Como ter certeza que não mudou até chegar na nossa de hoje? Porque são tantas versões, tantas atualizações. Como saber se realmente a primeira escrita é a que a gente lê hoje, sabe? Eles têm essas dúvidas que já chegou tantas até chegar nessa, né? Para começar, assim, ó, a Bíblia não é apenas um livro, né? A Bíblia são 66 livros, né? A Igreja Católica adota uns 7 a mais, né? Então tem mais. Mas houve um concílio na cidade de Trento, na Itália, onde líderes cristãos e evangélicos e da Igreja Católica fizeram uma reunião, esse concílio que teve lá na cidade de Trento, e a Igreja Evangélica, à época, isso foi no ano de 1000 e pouco depois, até posso dar a data para vocês, aqui na Bíblia eu tenho, nessa Bíblia aqui. Então, à época foi decidido que não seria utilizado a igreja, no caso os evangélicos na época, decidiram que não iam usar todos os livros, né? Então, de lá para cá, a igreja evangélica usa 66 livros, né? Aqui depois eu tenho que procurar com calma aqui. Tem que procurar, que tem que pegar a página. Mas enfim, a Bíblia, mas, ao longo do tempo, ela foi escrita em pedras, ela foi escrita em pergaminhos, ela foi escrita em couro de animais, ela foi escrita no papiro, né? O papiro era feito um tipo de um papel, um junco. O junco era uma planta que dava no rio Nilo. Eles pegavam aquela planta, esmagavam ela, pegavam aquela fibra, entrelaçavam e faziam o papel. O papel que era o papiro. Então, na época de Moisés, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos na natureza, praticamente na natureza. Depois é que com o tempo foram sendo passados para o papiro, foram passados para aqueles rolos couro de animal, né, que eram enrolados em rolos, por isso que Jesus, quando entra no templo, ele abre o rolo, né? Pergaminho. Então, os primeiros livros foram escritos assim. Só com eu não sei agora, teria que pesquisar e dar um Google, quando é que surgiu a indústria de impressões, né? Só depois é que então foram pegos esses 66 livros, foram compilados, colocados tudo num livro só e virou a Bíblia. Então passou muita coisa, só que tem uma coisa, a maioria hoje, do mundo inteiro, adota os livros que foram encontrados no Mar Morto. Houve uma descoberta científica nos últimos anos, eu não sei precisar o ano agora, é só dar um Google ali também que tem essas informações todas. Foi descoberto um pergaminho original próximo do Mar Morto, né? Então ele estava impecável, então muitos utilizam essa cópia, entendeu? Que depois foram feitas mais cópias, né? O original pode ser que deve estar guardado em algum museu em algum lugar do mundo. Então, só que assim, tudo no campo da fé é por fé, né? Nós, quando a gente está começando na caminhada, eu ganhei essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é uma Bíblia que ela é interessante, que ela tem, a Bíblia Thompson, né? Ela tem suplemento arqueológico. Você vai ver aqui escavações, né? Que foram feitas em pedras para comprovar, né? Para comprovar, existia a igreja de Éfeso, existe, está lá como é que chama? O fundamento até os dias de hoje, né? O Coliseu de Roma existe, olha na televisão. Então, a Bíblia arqueológica, ela tem várias fotografias, né, de suplementos arqueológicos comprovando a existência de tudo aquilo que a gente ensina. Então, quando a gente é novinho na fé, isso para mim foi muito bom, porque eu era aquele católico ateu. Eu, Christian, era o católico ateu. Eu acreditava, mas não acreditava. Então isso aqui no começo da fé foi importante para mim. Mas depois que você começa a caminhar com Deus, que você ouve a voz dele, que ele fala com você, eu não preciso mais de suplemento arqueológico. Eu não preciso que ninguém comprove para mim
se a Bíblia foi inspirada, se não foi, quem que vai provar que que a gente está usando aqui, se isso aqui realmente não teve adulteração? Para a gente não faz mais sentido isso, entendeu? Mas claro, quem é novo tem essas perguntas, né? Mas é nessa hora que a gente tem que sair da parte técnica e ir para a parte espiritual. Eu citei aqui de uma religião aqui agora há pouco aqui, que eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa. Agora o Espírito Santo para mim não é uma força ativa, o Espírito Santo para mim é meu companheiro, ele habita dentro de mim, ele fala comigo, ele me orienta, ele me instrui. Então é para esse lado que eu tenho que ir, entendeu? Olha, o que eu posso dizer para ti é o seguinte: depois de tu ter uma experiência com ele, depois de tu conhecer ele, tu ter um encontro com ele, essas perguntas vão cair tudo por terra, né? Então, e eu acredito no seguinte, que Deus, como ele é o maior preocupado em querer salvar a humanidade, ele usou de inúmeros artifícios para fazer com que a Bíblia fosse conservada e chegasse na nossa mão. Você imagina textos que foram escritos em pedras, outro foi escrito em papel, outro foi escrito em tecido, né? Sobreviveram incêndios, sobreviveram em tudo que é coisa e chegou na nossa mão. Então isso é só Deus para fazer isso, né? Fazer com que esses 66 livros chegassem na nossa mão, agora tudo bonitinho, né? Encadernadinho, ali tudo com sequência, né? Apesar que o primeiro livro da Bíblia não deveria ser Gênesis, deveria ser Jó, né? Isso cronologicamente falando, para quem não sabe, mas tudo bonitinho, tudo organizadinho, e o detalhe, né? Que a gente faz parte, isso já faz parte do conteúdo da aula. Em nenhum momento você vai ver contradição bíblica. A Bíblia não se contradiz. 66 livros, você não encontra uma contradição. Não tem nenhum versículo que vai contradizer o outro, não tem. Se um dia me achar, vem mostrar para mim que eu quero ver onde é que está. Não tem. Por quê? Porque isso mostra que apesar de ser 66 livros, escrito por aproximadamente 40 pessoas, não há contradições, porque o autor é um único só, o Espírito Santo de Deus. Ele é o único autor. Amém? Então, amados, como eu estava falando para vocês antes, a Bíblia vai ser, né, a fonte principal de tudo que a gente vai aprender aqui. Vocês vão ver que o pastor Christian vai utilizar os conhecimentos que a gente recebeu ao longo dos anos, de todas as áreas possíveis, eu vou estar repartindo com vocês, mas a base de tudo sempre vai ser a Bíblia, né? E assim precisa ser, porque a nossa fé, ela está fundamentada na palavra de Deus. Eu não posso aceitar nada que não esteja amparado aqui. Eu sempre costumei dizer, nos tempos que eu fui pastor em Nova Trento, se algum dia eu falar alguma coisa naquele púlpito ali, que não tiver aqui, ou que for contra o que está aqui, me chama no final, me confronta olho no olho, por favor, não aceite. Porque se não está aqui, eu não preciso aceitar, não preciso crer. Amém? Claro, tem revelações que Deus nos dá, que às vezes não está necessariamente aqui, está nas entrelinhas, né? Mas às vezes você vai entender, né? Por isso das aulas, para a gente não ser confundido, tá? Então, amados, para não perder muito foco, por que fundamentos da fé? Porque nesse tempo de vãs doutrinas, nesse tempo de fábulas, onde tem muita gente ensinando um monte de coisa, eu preciso ter uma fundamentação, saber entender as coisas. Por que a gente está tá na nova aliança, mas por que a gente ainda ensina coisas da antiga? Por que a gente ainda ensina dízimos? Se, entre aspas, parece que é coisa da antiga aliança. Então, todas essas dúvidas, eu tenho que estar tudo claro na minha mente, eu não posso ter dúvidas. E tudo isso vai ser respondido, né? Tem um exemplo aqui, que é aquele exemplo que vai na veia assim, né? Mexeu em dinheiro, né? E só que eu toquei nesse assunto. É tão interessante que se eu acreditasse realmente na Bíblia, a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar. Então, quanto mais generoso eu for, mais próspero eu serei. Mas o diabo, querendo que você seja pobre, querendo que a gente seja falido, querendo que a gente seja quebrado, ele bota na mente das pessoas, dá dinheiro para pastor,
Aí a gente não oferta, a gente não dizima, a gente não primicia, e a gente nem sabe por que as coisas não vão para frente, né? E, às vezes... Não, deixa para lá. Então, tudo tem uma fundamentação. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, então, a Bíblia é a base de tudo que a gente vai aprender aqui. Tá? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Tá? 2 Pedro 1,20. Esses versículos, tudo depois eu vou colocar no grupo para vocês, tá? Eu fiz um resuminho assim, bem bonitinho. 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Né? Nenhuma profecia é de particular interpretação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Né? E a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Toda a Escritura, Antigo e Novo. Por isso que a gente usa toda. Isso aqui é um texto do Novo Testamento, palavras do apóstolo Paulo. Ele não disse assim, ó, a nova aliança é proveitosa para ensinar, para instruir, para edificar. Não, ele fala toda a Escritura. Por quê? Porque a nova aliança, ela é uma continuação da primeira. Então eu tenho que conhecer a primeira. Se eu, agora, pastor, nós somos da nova aliança, então eu vou fazer de conta que a antiga nem existe. Se eu não conhecer a antiga, eu vou ficar viajando num monte de coisa. Primeiro, por que Deus fez a nova? Tem que saber. Deus fez a nova porque a primeira o povo não deu conta de cumprir. O povo é ruim de obedecer. Porque se o povo fosse bom de obedecer, não precisa vir da nova. Mas como o povo é ruim de obedecer, então vamos fazer uma nova, vamos facilitar as coisas. Agora a salvação é pela graça, porque senão ninguém ia ser salvo. Né? Mas tudo tem uma explicação e eu preciso saber. Tem que entender todas as coisas. E eu escutei uma vez uma explicação muito boa. Eu vou construir uma casa, né? A gente está aprendendo aqui os fundamentos. Começa pelo fundamento. O Antigo Testamento pode-se dizer que, de uma certa forma, ele também é um fundamento para o Novo. É uma base. Se eu não conheço a base, eu vou ficar meio perdido. E até os pregadores de hoje em dia, que eu conheço igrejas que ensinam muito as cartas de Paulo. Então, a maioria das pregações é cartas de Paulo. Só que até essas igrejas, eles são obrigados a conhecer a Antiga Aliança. Eles têm que conhecer. Precisa. Né? Então tem que conhecer. Toda a Escritura é inspirada. Né? Toda a Escritura é inspirada. Então, a Bíblia é um livro de princípios. Né? E tem muito princípio no Antigo Testamento. Se eu não acreditar e eu não praticar, não vai acontecer nada. Mas se eu acreditar e praticar, vai acontecer. Né? É questão de fé. Tudo é por fé. Agora, se toda a Escritura é inspirada, o Antigo Testamento também é inspirado. E se é inspirado por Deus, por que eu não vou ler? Por que eu não quero saber? Então, tudo se encaixa. Né? Agora, o tremendo de você estudar a Bíblia, por exemplo, alguém vai dizer assim, poxa, para que ler Deuteronômio? Né? É um livro chato, cheio de leis, né? Aí quando você descobre por que Deus fez a lei, porque Deus é pai, e como um pai, ele se preocupou em colocar vários limites para os seus filhos. Todo mundo aqui que tem filho, sabe que se você não dá limite para o teu filho fica desorientado, ele faz o que ele quer, ele vai se arrebentar todo. Um bom pai e uma boa mãe coloca limite. Até 10 horas eu te quero em casa. Toma cuidado com quem tu conversa. Não come comida estranha. Não, limites. Deus, querendo nos dar limites, ele criou um livro só de leis. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, honra teu pai e tua mãe, faz assim, faz assim. E aí, se você obedecer, agora se eu não quero obedecer, não tem problema. O problema é que algum lugar vai dar B.O. Amém? A Bíblia, ela é totalmente verdadeira, tá?
Jesus disse em João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus não é uma verdade, ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso apóstolo Luiz Carlos, quando era vivo, ele era professor de língua portuguesa, e ele ensinava que o a é artigo definido. Então, quando eu digo eu sou o caminho, eu estou dizendo eu não sou um caminho, eu sou o único. Por isso que a gente não concorda que você vai tentar acessar Deus através de Maria, porque Maria não é caminho. Maria é uma ponte para o filho, mas o filho é a ponte para o pai. Então, para chegar no pai é só pelo filho, né? Então, ele é o caminho, é o único, a verdade, a única. Está dando para entender? Então, por isso que nós temos essa questão. Agora, discriminar Maria, falar mal de Maria, não reconhecer ela como a mãe do Filho de Deus, isso é no mínimo ignorância, né? Porque a Bíblia diz que ela é mais a bem-aventurada de todas as mulheres, foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então nós devemos honrar Maria, devemos ter ela em boa estima. Se Deus daqui a pouco tenta dar uma inspiração para pregar numa célula sobre Maria, vai e prega, né? Prega o que ela passou, né? Ser considerada uma mulher adulta, né? Porque ela foi engravidada pelo Espírito Santo, né? Imagina o que José não passou, né? Deus, a tua mulher te traiu e agora? Te traiu com o Espírito Santo, né? Então, se for estudar toda a renúncia que ela precisou, né? Agora, eu não posso inverter a ordem, né? A Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Então, culto e adoração é só para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Não posso prestar culto para Maria. Posso pegar uma imagem, que nem a gente vai na missa, né? E eles vêm lá com a imagem, lá do fundo da missa, e traz até aqui na frente, e as pessoas olhando para a imagem e até aplaudindo a imagem. Isso aí está totalmente errado, né? Primeiro que a imagem não tem som, não tem voz, não tem espírito. Aquilo ali é um ser inanimado. E a Bíblia diz no Salmo 115, torne-se semelhante a esses ídolos mudos, aqueles que fazem e confiam neles. Então, se eu confiar numa coisa de gesso, de barro, de madeira, eu vou ficar igual a ela, vou ficar mudo, vou ficar cego, vou ficar paralisado. A idolatria é um pecado grave, né? Mas o povo perece porque falta o conhecimento. Agora, eu fui convidado para dar uma palavra sobre Maria num grupo de católico que eu participei, me deram a oportunidade para falar. Eu fui lá, botei a Maria lá no céu, né? Por quê? Porque a gente prega sobre Davi, a gente fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, a gente fala de Paulo, porque Paulo foi o maior missionário da história, a gente fala de Pedro, a gente fala de João, o discípulo amado. E por que não pode falar de Maria? E eles tiveram passado tenebroso, ela não, né? Então pode falar, não tem problema, pode falar e deve. Só que a adoração é só para Deus. Aí não entra Pedro, não entra Paulo, não entra Davi, não entra ninguém. Essa turma toda aí fica de fora, porque só um é merecedor de toda a honra, glória e louvor. Amém? Então, amados, a Bíblia ela é a verdade. Por ela Deus fala conosco. João 8,47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, se eu sou de Deus, eu escuto a palavra de Deus. Se alguém me perguntar, tu fala, pastor, tu está sempre dizendo que Deus falou contigo, mas Deus não fala comigo. Tá, tu lê a Bíblia? Que nem uma vez eu cheguei para Deus e, Senhor, eu aprendi que eu preciso orar por sabedoria, porque a Bíblia diz que eu preciso de sabedoria. E aí Deus falou assim para mim, tu já leu Provérbios? Porque Provérbios são vários livros, vários capítulos só de sabedoria. E às vezes eu estou pedindo a Deus sabedoria, e Deus dá, né? A Bíblia diz em Tiago, se eu pedir, Ele dá. Mas eu ainda não li Provérbios, sendo que é só sabedoria pura, conselhos práticos para o dia a dia, né? Coisas para o dia a dia. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Esse aí é o versículo chave de Provérbios, que se repete 2 vezes, né? O temor. Aí Eclesiastes, né, que possivelmente foi escrito por Salomão, quando ele encerra o livro, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda os mandamentos e
teme ao Senhor. Porque esse é todo o dever do homem. Se eu temer a Deus, eu já estou com mais de 50% garantido. Se eu perder o temor do Senhor, aí começou a minha queda. O temor não é medo, né? É respeito, é zelo, a preocupação de querer fazer o certo, de não errar, de não entristecer o coração de Deus. Né? Mas, às vezes, o medo, ele meio que se mistura com o temor, né? Porque se você pisou no tomate com Deus, como o que aconteceu com Adão, Adão teve medo. Por quê? Porque sabia que ele fez algo errado. Então, às vezes, o medo se mistura com o temor. Né? Porque quando você peca e você sabe que errou feio, aí vem o medo. Por quê? Porque você pecou. Agora tem que pedir perdão e aceitar o perdão, né? Mas dependendo do erro, às vezes aquele sentimento fica ali incomodando por um tempo, que eu acho que o próprio Deus permite, que é para você refletir a bobagem que você fez. Porque se tudo fosse tão simples, né? A gente só pede perdão, não sente nada, assim como se a gente fosse uma espécie de máquina, aí era molezinha, né? Mas por isso que Deus nos deu todos os sentimentos, né? O sentimento de arrependimento é um deles que faz parte da nossa vida.